O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, tomou posse ontem, mas na próxima sessão já precisa deliberar sobre temas importantes. Vamos conversar com a Yasmin Costa lá na capital federal, porque ela tem informações, até inclusive sobre se o ministro Zanin, agora ministro do Supremo, já começou a estudar os processos que ele herdou justamente do ministro Lewandowski, de quem ele herdou, obviamente, essa cadeira no Supremo. Bem-vinda, Yasmin, boa tarde. Boa tarde para você também, Piotr, para todo mundo que está acompanhando a gente. O ministro Cristiano Zanin já está trabalhando, já está empenhado em estudar essas pautas que vão vir agora, nesse começo de jornada no Supremo Tribunal Federal. Digo começo de jornada porque a jornada já começou hoje, efetivamente. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começou uma sessão hoje, vai até o dia 14, e o ministro Cristiano Zanin já está incluído nessa possibilidade de julgar. Se o ministro Ricardo Lewandowski não tiver julgado as ações que estão em plenário virtual até o dia 14, Cristiano Zanin pode apresentar efetivamente o seu voto. Mas na semana que vem, ele tem uma sessão presencial, voto presencial para apresentar no Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento que trata de juiz de garantias. O que a gente ontem, no jantar que teve em homenagem à posse de Cristiano Zanin, conseguimos apurar. Apuramos o seguinte, que ele já está com esse voto praticamente pronto. O que ele fez? Ele aproveitou o momento da sabatina até a nomeação, a posse dele, ele ser empossado como ministro, para quê? Para estudar, pegar a equipe do gabinete dele e fazer o estudo desse julgamento, que já estaria na sequência, está marcado para a próxima quarta-feira. Por quê? Porque o ministro não quer pedir vista. Esse julgamento de juiz das garantias, os ministros vão julgar se é constitucional ou não ter essa figura do juiz da garantia na investigação, na fase de investigação de casos criminais, e o ministro Cristiano Zanin já começou a dar andamento nisso justamente para não pedir vista, porque o ministro Dias Toffoli já tem um pedido de vista e devolve para o julgamento na próxima quarta-feira. Aí como é que é? Na próxima quarta, Dias Toffoli apresenta o seu voto e na sequência, regra do Supremo Tribunal Federal, quem vota é o ministro Cristiano Zanin, que é o mais novo membro do Supremo Tribunal Federal. E quando há um pedido de vista, o ministro mais novo é quem recomeça esse julgamento. Inclusive, como eu disse, ele aproveitou que já está com o gabinete formado para conseguir já avançar em algumas pautas. Consegui, inclusive, Piotr, apurar agora há pouco o seguinte, que o quadro de juízes auxiliares, assessores e analistas que fazem parte do gabinete do ministro Cristiano Zanin já está completo. São, no total, 15 analistas. Esses 15 analistas ficaram mantidos, que faziam parte do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. 12 assessores, 3 juízes auxiliares, no total. O que Cristiano Zanin trouxe de fora? Ele trouxe 5 assessores particulares que já trabalhavam com ele e 2 novos juízes auxiliares para atender a demanda do gabinete dele. Mas a grande maioria, conversando há pouco com uma fonte do Supremo Tribunal Federal, a grande maioria efetivamente é vinda do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, porque ele quer dar celeridade. Vale lembrar, né, Piotr, como você disse, ele assume os casos do ministro Ricardo Lewandowski, são cerca de 560 processos, e para não ter que começar do zero, já ter uma equipe ali mais gabaritada que já entende de todo esse trâmite, Cristiano Zanin preferiu manter boa parte desse gabinete ali intacto e só trazer alguns outros nomes. Esse julgamento, voltando a falar do julgamento da semana que vem, esse julgamento que envolve a figura do juiz das garantias, vai ser retomado, como eu disse, com o voto do ministro Dias Toffoli. Eles vão analisar se é uma mudança feita aqui pelo Congresso Nacional é constitucional ou não. E aí eles vão dar andamento a esse julgamento. Mas claro, né, Piotr, já faz parte do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin. A corte fica novamente com 11 membros e agora a gente espera a próxima saída, que em outubro deve ser a saída da ministra Rosa Weber, e aí a gente vai ter um novo processo, um novo entrosamento, porque Cristiano Zanin, pelo que se fala, ele já está bem entrosado, tem um perfil um pouco diferente do ministro Ricardo Lewandowski, mas ele já está caminhando para garantir aí o andamento de todos os julgamentos que ele vai dar andamento no lugar de Lewandowski. Muito obrigado, Yasmin. Tá aí, portanto, esse trabalho do ministro Cristiano Zanin. Essa pauta, sobretudo da questão do juiz de garantias,
é dentro desta nova lógica do Supremo Tribunal Federal do garantismo judicial, né? Que se esperava fosse esse o entendimento do Supremo também em relação às pessoas presas lá no dia 8. E não está se fazendo julgamento de mérito sobre culpa, enfim, acusação. Não, a gente está falando sobre garantias dentro da Constituição. Imagina se tivéssemos em outra corte que não o Supremo, como era de se esperar, porque aquelas pessoas não têm a prerrogativa de foro para serem julgadas no Supremo. Se tivesse o juiz de garantia já, qual seria o comportamento? Estariam presas até agora? Enfim, teriam sido presas da forma como aconteceu? Essas coisas todas, né? Bom, vamos conversar com o Cláudio Dantas, porque ele tem mais, aliás, uma análise agora sobre qual será a tendência do voto do ministro Cristiano Zanin nesse julgamento do juiz de garantias. Dantas, você tem bastidores, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, lembrando aí que essa decisão do Cristiano Zanin de manter boa parte aí do staff de Ricardo Lewandowski tem uma razão prática, né? O gabinete do Lewandowski chegou a ser premiado aí por eficiência, rapidez e eficiência no julgamento de processos. Então, o Zanin está aí tomando já de primeiro uma decisão correta em manter uma equipe eficiente e que naturalmente conhece aí o acervo de mais de 560 processos, né, que estão lá agora aguardando a avaliação do novo ministro. Piotr, o Cristiano Zanin, quando advogado, ele defendeu por diversas vezes o juiz das garantias, né? A implementação do juiz das garantias. Ele escreveu um artigo sobre isso e deve manter essa tendência de defesa da implementação imediata do juiz das garantias. Ele entende que, de fato, é preciso você ter um juiz instrutor, né, na fase ali do inquérito, e depois um juiz para, de fato, julgar o caso, já lá na fase processual, após o recebimento da denúncia. O Zanin sempre defendeu os seus argumentos de que só assim você garante a necessária imparcialidade, né, do juiz na hora de julgar. E ele cita estudos, cita inclusive uma teoria chamada visão de túnel, né, segundo a qual aquele juiz que já participa da fase de instrução, né, aí avalizando, autorizando diligências por parte da Polícia Federal, inclusive determinando prisões temporárias ou preventivas, ele acaba contaminado, essa é a visão do Zanin, ele acaba contaminado na fase processual. E aí cita uma série de estudos acadêmicos nesse artigo que já publicado anos atrás, aí inclusive quando foi aprovada aí a mudança no Código Penal que instituiu o juiz de garantias, que depois foi suspenso, né, aí a partir de uma liminar do ministro Fux. Agora vai ser retomado o julgamento e o Zanin está aí com a sua estreia provista para a semana que vem, Piotr. O Dantas, rapidamente, já tem disputa pela cadeira da ministra Rosa Weber? Você tem bastidor sobre isso? Na verdade, a gente tem um bastidor, um rescaldo de ontem, né? Nós tivemos ontem duas cerimônias. A cerimônia de posse, efetivamente, lá no STF, na qual o Zanin recebeu cumprimentos de centenas de pessoas, né? Ele passou ali 3, 4 horas recebendo cumprimentos. E depois foi ao jantar oferecido pela Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB, também numa casa aqui de eventos em Brasília. E estiveram presentes lá aqueles que são considerados aí os favoritos para a vaga de Rosa Weber, né? Estou falando aí do presidente do TCU, Bruno Dantas, o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, o atual ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Os 4 estiveram neste jantar em homenagem ao Zanin, conversaram com o novo ministro também, e entre si, entre diversas autoridades, e marcaram essa presença. Olha, essa disputa, ela realmente está aí sendo ombreada por esses favoritos, mas não é uma situação simples de se resolver, porque o Lula está sendo pressionado a substituir a ministra Rosa Weber por uma mulher. Né? E aí a coisa complica. Já, inclusive, há tendências, Piotr, de que para fazer um equilíbrio, aí, o Lula acabe nomeando uma PGR, uma mulher na PGR, para poder, então, satisfazer aí essa demanda, essa pressão, mas a tendência maior, a pressão é muito grande para que ele o faça
lá no cargo mesmo do próprio Supremo, né? Substituindo a ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte. Muito obrigado, Dantas. Boa tarde, viu? Bom final de semana para você. Cláudio Dantas conversou conosco diretamente de Brasília. Essa história de juiz de garantias, né? Precisa entender a amplidão dessa história toda, né? Mas vamos